Enquanto isso, Mauro tenta seduzir Bárbara durante o encontro, dizendo que poderiam estar na casa dele e fala sobre sua coleção de discos. Ele a beija, tentando envolvê-la. Em outra casa, Agenor percebe que Lisa está acordada e pergunta se ela não consegue dormir, mas ela diz que foi apenas beber água. Agenor aproveita para pedir para que ela converse com Carmen e reclama que a luz está acesa, ao que Lisa responde que quem paga a conta é ela mesma. De volta à festa, Bárbara e Mauro dançam. Bárbara, seguindo o plano, coloca discretamente uma caneta no bolso de Mauro. Um homem próximo observa a cena, suspeita da ação e inicia uma discussão com Mauro, que rapidamente vira uma briga. Bárbara tenta conter os ânimos e amenizar a situação. Em outro cenário, Ismael se gaba de estar cada vez mais rico e afirma que nem sabe o que fará com tanto dinheiro. Ao encontrar um papel, ele questiona Regina, que revela que assinou algo. Ismael desconfia, dizendo que só pode ser coisa de Estela, acreditando que ela tenha iniciado um pedido de divórcio. Sem pensar duas vezes, ele joga o documento no fogo. Bia chega em casa e comenta que Tato está diferente, como se não fosse mais a mesma pessoa. Regina, tentando provocar, pergunta se Bia não vai lhe dar os parabéns, explicando em seguida que o pai dela caiu da moto e que quem trouxe a moto até em casa foi ela. Ismael afirma que irá para uma reunião com Regina, mas Bia, desconfiada, pergunta quantas reuniões são necessárias para organizar uma viagem à África. Ismael, irritado, pede que ela não o aborreça com perguntas. No ambiente de trabalho, circula uma notícia num jornal sobre Mauro ter pego uma caneta durante um evento, o que gera burburinhos entre os colegas. Mauro lê a manchete e percebe que foi exposto publicamente. Diná comenta com Oneida que Otávio foi um verdadeiro presente do céu em sua vida, e Oneida diz que todos no escritório estão admirados, pois nunca haviam visto Otávio tão feliz. Mauro aparece na locadora e pergunta a Diná se ela leu o jornal. Em seguida, ele acusa Bárbara de ter armado tudo e de saber que Carmen também está por trás do ocorrido. Bárbara, sem se abalar, afirma que ninguém manda nela e que Mauro merecia muito mais. Diná intervém, afastando Mauro de Bárbara, e diz que não o reconhece mais. Mauro questiona Diná se está defendendo Bárbara, ao que ela responde que já perdeu uma funcionária por culpa dele. Diná então pede com firmeza para que Mauro vá embora. Carmen, ao ver o jornal, entrega a Alberto, que comenta que seu primo deve estar em maus lençóis, mas Carmen afirma que Mauro é um cafajeste. Alberto, sem responder, sai. Maroca comenta que sempre desconfiou de Mauro, pois ele sempre pareceu falso. Theo chega e Maroca informa que Paty está se arrumando para a aula de balé. Pouco depois, Paty aparece e Theo a cumprimenta carinhosamente. Ela diz que está aprendendo a dançar, e Theo se oferece para levá-la até a aula. Discretamente, Diná pede para Maria ir com eles, deixando claro que não confia em deixar Paty sozinha com Theo de forma alguma. Na pensão, Edneia lê cartas para Sininha e prevê que ela se casará ainda neste ano. Ela também revela que outro homem surgirá na vida de Sininha, o que a deixa abalada. A dona da pensão insiste para saber mais sobre a misteriosa mulher que Tibério teria arrumado. Sininha tira outra carta, e Edneia afirma que Tibério se casará com essa mulher até o final do ano, o que enfurece Sininha. Ela, revoltada, afirma que Estela irá se casar com o Dr. Alberto. Edneia pergunta se Sininha já contou para Fátima que até outubro ela mesma também sairá do Caritó. Diná vai até Alberto e pergunta se Alberto sente fortes dores, pois ela tem notado algo, embora ela disfarce. Alberto diz que ela está impressionada com o testamento. Diná comenta que ainda conversará com Otávio sobre isso. Ela expressa sua felicidade por Carmen estar trabalhando com Alberto e Carmen se mostra contente com a confiança. Diná pede desculpas por não ter acreditado na história envolvendo o Mauro e reconhece que Carmen tinha razão. Otávio garante que está diante de uma viagem sem volta e, por essa razão, não queria que Diná soubesse da verdade, mas ela o abraça emocionada. Otávio comenta que ela acabou descobrindo e Diná afirma que tem o direito de saber o que está acontecendo. Com firmeza, ela garante que os dois irão lutar juntos, lembrando que Alberto está acompanhando tudo de perto. Otávio diz que antes de conhecer a verdade, não acreditava em nada, mas chegou a pedir ao Deus de Alberto que lhe desse apenas um pouco mais de vida, o suficiente para poder ter Diná em seus braços. Ele diz que isso não deixa de ser um milagre, mas Diná insiste dizendo que ele não vai morrer. Estela fica em choque ao saber da doença de Otávio por meio de Alberto. Ele conta que Diná esteve no consultório e o pressionou. Estela pergunta se ele contou a verdade, e Alberto, então resignado, dá a entender que não teve como mentir diante da situação.
Estela sente a dor da irmã e diz que já sabe, pois Diná está chorando, deixando claro o quanto está abalada. Estela abraça Alberto com tristeza. Diná, tomada pela emoção, questiona que Deus é esse e pede para Otávio protestar, já que acredita tanto nele. Otávio responde que foi Deus quem lhe proporcionou o amor de Diná. Ele também diz que a morte é apenas uma viagem, mas Diná, desesperada, pergunta se ela vai ficar sozinha sem ele e implora para que lutem juntos, mencionando a medicina alternativa e reforçando que ele não pode desistir de viver. Diná exige que Otávio prometa que vai lutar. Ela diz com firmeza que também vai lutar por ele, garantindo que não deixará que ele faça essa viagem sozinho. Na pensão, Sininha comenta que está com medo de ir à feira, pois com o frio os legumes e verduras já se foram, e os poucos que sobraram devem estar muito caros. Tibério se retira e pede para que ela não espere para o almoço. Ele revela que o protetor espiritual dele disse que Sininha é muito maliciosa e faz mau juízo dos outros, ao que Sininha retruca, dizendo que esse espírito é muito mentiroso. Zeca toca piano, enquanto Sofia observa com carinho. O tio de Sofia chega em sua casa e diz que tem grandes notícias, mas antes pergunta se Zeca tem estudado bastante, e Sofia responde que sim, deixando isso subtendido. O tio revela que Zeca começará a trabalhar no estúdio na próxima quinta-feira. Tibério comenta que Sininha disse que até outubro ela irá se casar. Diná afirma que vai sair e pede que, caso liguem da locadora, Maroca avisa que ela não irá trabalhar hoje. Maroca pergunta se Diná esteve chorando e se ela brigou com Otávio ou com Estela, pedindo sinceridade. Mas Diná diz que está apenas resfriada. Maria aparece dizendo que não encontrou o vestido que Maroca pediu e logo sai da sala. Estela comenta que Alberto contou tudo e pergunta o que Diná pretende fazer agora. Diná responde que vai lutar, e quando Estela pergunta como, Diná fala sobre a medicina alternativa e diz que vai aprender tudo a respeito. Ela comenta ainda sobre tirar férias para se dedicar totalmente a Otávio e garante que não pode deixá-lo morrer, porque essa viagem ele não vai fazer. Theo comenta que ontem teve um dia maravilhoso, que nunca se sentiu tão bem, mas Mauro diz que o dele foi péssimo. Theo tenta animá-lo e pede para que ele dê a volta por cima. Theo insiste para que Mauro conte direito o que aconteceu, e ele explica que tudo foi uma armação de Bárbara junto com Carmen. Theo ressalta que isso foi bom para Mauro aprender a respeitar uma mulher, mas Mauro garante que Carmen ainda vai pagar caro por isso. Raul Veiga chega à empresa e Theo pergunta se ele não vai cumprimentar Mauro, mas Raul sequer olha para o rosto dele. Raul afirma que tudo que saiu no jornal é verdade e que Mauro realmente não presta. Em outro momento, Andresa encontra uma peça íntima nas roupas de Raul e fica sem reação. Francisca entrega a comida para Dona Guiomar, mas ao se virar se depara com Andresa segurando a peça íntima, chocada. Francisca pergunta onde ela encontrou aquilo e, diante da situação, aconselha Andresa a não dizer nada. Andresa, ainda impactada, pergunta o que Raul está pensando ao esconder algo assim. Andresa chora e diz que tudo aquilo é uma humilhação, enquanto Francisca tenta consolá-la. Zeca aparece com Sofia na casa de Agenor. Sofia diz que foi contar uma novidade e, na sequência, Zeca revela que foi gravar um disco. Ambos se abraçam animados. Agenor os chama de casal perfeito e comenta que precisa ter uma conversa séria com Lisa. No trabalho, Carmen reencontra Mauro. Mauro diz saber muito bem que ela está por trás de tudo o que aconteceu e Carmen confessa. Ele afirma que os dois ainda precisam acertar as contas. Carmen responde que isso é ótimo, pois ele ainda está lhe devendo. Mauro pergunta se ela está feliz com a manchete do jornal. Carmen dá a entender que sim e diz que, além dela, muita gente vai descobrir que Mauro não vale nada. Ela questiona o motivo dele ter aparecido ali. Mauro responde que foi para ver o rosto dela de perto e comenta que, no fundo, ela ainda o ama, já que afastou Lisa e Bárbara do caminho dele. Carmen garante que odeia Mauro. Alberto aparece e, de forma discreta, chama a atenção de Carmen. Ele conversa com os dois ao mesmo tempo, afirmando que, apesar de não conhecer toda a história, o que sabe já é suficiente para perceber que Mauro deve ter magoado muito Carmen. Alberto comenta que sempre encontraremos dificuldades na vida e que os obstáculos existem justamente para tornar as pessoas mais vigilantes. Estela entrega um papel interessante para Diná, que ao ver, percebe se tratar de uma clínica especializada em medicina alternativa. As duas combinam de visitar o local. Otávio fala ao telefone. Glória diz que vai sair, mas promete não demorar. Dudu pergunta onde ela vai e Glória responde que vai conhecer a família de Okida. Dudu reclama dizendo que essas são as férias mais chatas da sua vida. Glória diz que ele não aceita seu namoro e Otávio intervém dizendo que quer mostrar algo a Glória. Ele pergunta se ela acredita na vida após a morte e Glória dá a entender que sim. Em seguida, ele entrega uma carta para ela ler.
Ao ler, Glória reconhece que é de Júlia, pois somente ela chamava Otávio de César. Glória garante que, mesmo casando-se, não vai sair de casa. Estela e Diná chegam em casa cansadas. Diná comenta com Maroca que compraram livros e objetos de medicina. Ela pergunta sobre a possibilidade de voltarem à fazenda de Dona Guiomar para aproveitarem o final das férias. E Estela diz que achou a ideia excelente. Diná comenta que marcou um encontro com Otávio e se retira. Agenor fala que Zeca será famoso. O tio de Sofia diz que outras duas gravadoras também demonstraram interesse, e Zeca afirma que deve muito a Sofia, pois ela tem uma formação musical muito mais completa que a dele. Theo vai até a casa de Lisa e cumprimenta todos. Lisa pergunta se ele quer um pedaço de pudim e em seguida revela que Zeca vai gravar um disco. Otávio chama Dudu para conversar e, mesmo relutante, ele acaba aceitando e se acomoda. Otávio explica que Glória tem o direito de gostar de alguém ou ter um namorado. Ele diz que, mesmo casando com o japonês, Glória continuará morando com eles. Diná chega na casa de Otávio e pergunta se Dudu gostaria de ir à fazenda de Dona Guiomar com eles. Ela pede para Otávio avisar ao escritório que vai tirar alguns dias de férias. Diná comenta que é incrível como descobrimos tudo um novo mundo quando temos um motivo forte para isso, e menciona o nome da clínica. Ela garante que não há tempo a perder e dá a entender que precisam iniciar o tratamento o quanto antes. Otávio pergunta se Alberto acredita nisso, e Alberto responde que para Deus nada é impossível. Diná afirma que vai curar Otávio e que não permitirá que ele desencarne.